Bem-vindos a todos para mais uma aula. Agora falaremos sobre as forças em trajetórias curvilíneas, lá no capítulo 13, na página 280. Então temos aí como exercício, esse assunto já foi iniciado na aula passada, lá na página 288, o P300, que é da Unicamp, que diz o seguinte: uma atração muito popular no circo é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio 3,6 metros. Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C e D, indicados na figura, sem incluir a força de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto mais motocicleta como sendo um ponto material, esse pontinho azul, por exemplo. Então vamos lá. Eu quero um diagrama de forças que atuam na motocicleta. No ponto A, a força natural peso, dirigida para o centro da Terra, onde ela vai empurrar a parte interna do globo para baixo. Essa superfície então reage, terceira lei de Newton, gerando a força normal no ponto A, que é perpendicular à força de ação. No ponto B, a força-peso ela continua dirigida para o centro da Terra. A motocicleta nesse ponto, girando, ela tem uma força centrípeta dirigida para o centro, que promove uma ação de centrifugação, centrifugando a moto para fora. Ela vai fazer uma pressão na superfície interna do globo que vai reagir. A força de reação é a força normal, que é perpendicular ao plano de apoio naquele ponto. Aqui no ponto C, novamente, nós temos a força-peso dirigida para o centro da Terra. A moto, por estar girando, ela será centrifugada, dirigida para fora. Isso vai empurrar o globo nessa direção, que reage na direção oposta com a força normal. No ponto D, a força-peso continua dirigida para o centro da Terra. Como a moto está girando, a força centrípeta centrifuga a moto, lançando-a para fora aqui. Faz uma pressão na superfície interna do globo, que reage, devolvendo essa força como sendo a força normal de reação de plano de apoio aqui no ponto B, nessa direção. Então aqui eu respondi o item A com o diagrama de forças, que são apenas as forças naturais peso e normal, e a resultante entre elas é sempre a força, num movimento curvilíneo, a força centrípeta. Pergunta ele no item B: qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo? Então a moto, quando estiver girando, aqui nesse ponto C, existe uma velocidade mínima para a qual ele não perde o contato. É porque se essa velocidade é alta, a centrifugação é forte e a moto então é pressionada contra as paredes do globo. Mas se a velocidade é pequena, a força centrífuga que joga a moto para fora é pequena e a força-peso puxando ela nessa direção pode fazer com que a moto perca o contato. Então existe uma força mínima bem calculada para o qual o contato aqui é mínimo. Exatamente quando isso acontece é para uma NC, uma força normal nula, igual a zero. Ou seja, a força centrífuga jogando a moto para fora, ela é uma força em newtons exatamente igual à força-peso. Então a moto não vai nem para baixo e nem vai para cima. Ela não perde o contato, mas ela não faz força nenhuma na superfície. A normal é nula. Então é assim que eu vou encontrar essa força mínima. É quando a normal for nula. Aí só aparece a força-peso. Nós sabemos que a única força que eu vou ter é a peso. Então ela é a resultante de um movimento curvilíneo e, portanto, ela é a força centrípeta. Então a força centrípeta é igual à força-peso, porque essa peso é a única que vai sobrar, porque essa normal vai ser nula. Ela é a única, ela é, portanto, a força resultante. E a força resultante no movimento curvilíneo, ela é a força centrípeta.
Como força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta e força-peso é igual a massa vezes gravidade, então eu vou ter que a massa vezes gravidade é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E dessa igualdade, cancelando as massas, me sobra que a aceleração centrípeta tem que ter o mesmo valor da aceleração da gravidade. Onde o que é a aceleração centrípeta? Por definição, velocidade linear ao quadrado sobre r. Então, a velocidade ao quadrado sobre r tem que ser igual a g. Passo r para cá multiplicando, r vezes g tem que ser igual a velocidade linear ao quadrado, passa para lá, vai na forma de raiz. É um raio de 3,6 metros e uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. 3,6 vezes 10, 36, cuja raiz é 6 em metros por segundo no sistema internacional, tudo bonitinho. Então, com essa velocidade de 6 metros por segundo, você tem a garantia de que a moto vai conseguir passar sem perder o contato, mas no limite ela não vai fazer força nenhuma, a normal será nula. O P301 da página 288 é um exercício da Universidade Federal de São Carlos e diz o seguinte: a figura a seguir representa um pêndulo cônico composto de uma pequena esfera de massa de 0,10 kg que gira presa por um fio muito leve e inextensível, descrevendo círculos de 0,12 metros de raio, num plano horizontal localizado a 0,40 metros do ponto de suspensão. Com g igual a 10 metros por segundo, represente graficamente as forças que atuam sobre a esfera. Então, eu tenho aqui a esfera girando. Vou colocar aqui graficamente as forças que atuam. Começando sempre pela força natural peso, dirigida para o centro da Terra. Esse peso vai promover um esticamento, uma tensão no fio, né? O movimento é curvilíneo. Eu tenho essas duas forças naturais. A soma vetorial delas me dá o quê? A força resultante. Quem é ela? A força centrípeta. Então, se eu pego o peso, transcrevo ele para cá, eu pego a tração, transcrevo ela aqui para baixo e traço então a diagonal ligando onde todos os vetores começam até onde todas as setas se encontram. Esse é o vetor soma, ou vetor força resultante, soma dessas duas forças, tração e peso, que é igual a quem? A força centrípeta, porque o movimento é curvilíneo. E força centrípeta é igual ao quê? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, vou partir daqui para encontrar quem? O módulo da resultante dessas forças. Essa é a força resultante, que é a força centrípeta. O que eu quero? O módulo da força centrípeta. Muito bem. Para encontrar o módulo da força centrípeta, eu vou pegar aqui o seguinte. Eu estou vendo esse triângulo retângulo aqui, que tem altura de 0,40 metros, essa largura de 0,12, tá? Base vezes altura. Vamos lá. Eu sei que essa hipotenusa aqui, ela é a minha tração. E esse cateto adjacente, oposto ao ângulo, corresponde à força peso. E o adjacente, à força resultante. Então, a relação matemática que existe entre cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa é a mesma relação que vai existir entre a força entre o módulo da força da tração, do peso e da força resultante. Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Portanto, se eu relacionar os valores que eu tenho, cateto oposto e cateto adjacente, por tangente, que corresponde a cateto oposto sobre adjacente, eu tenho 0,4 sobre 0,12, que é igual a 3,33. Mas essa tangente de θ também é a relação entre o cateto oposto peso, representado pelo módulo do peso, dividido pelo cateto adjacente, módulo da força resultante. Os 3,33 ou 0,4 dividido por 0,12. Metro sobre metro, cancela. Se eu passo a força para lá multiplicando, o 0,12 vem para cá multiplicando, o 0,4 vem dividindo, eu escrevo que a força resultante é 0,12P dividido por 0,40. 0,12 por 0,40 é igual a 0,3 vezes quem? O peso. Mas o que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Massa essa aqui ele me deu, tem valor de 0,10 kg, está no enunciado do exercício. Está aqui, ó. 0,10.
E a gravidade que ele pediu para usar é igual a 10. 0,10 vezes 10 dá 1, é 10% de 10, que é 1. Vezes 0,3, isso vai dar 0,3. Força resultante, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é newtons. Então, a força resultante será de 0,3 newtons. A letra B pergunta: determine um módulo da velocidade linear que ela vê da esfera e a frequência do movimento circular por ele descrito. Então, primeiro vamos encontrar a velocidade linear. Como? Eu já sei a força resultante, porque ela é a força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta, o módulo dela é igual ao quê? V2 sobre R. Apareceu aqui a velocidade linear que eu procuro. A força centrípeta é a força resultante, que a gente acabou de calcular, tá certo? Eu quero ver, vou isolar passando R multiplicando, M dividindo. Ó, R multiplicando, M dividindo. A força centrípeta que nós calculamos como força, módulo da força resultante é 0,3 newtons. O raio ele deu de 0,12 metros e a massa de 0,10 quilogramas. 0,3 vezes 0,12 dividido por 0,1, isso dá 0,36 newton vezes metro por quilograma. Quadrado passa para lá, vai na forma de raiz. Raiz de 0,36 é 0,6. Tirando a raiz dessas unidades, você vai encontrar facilmente metro por segundo ao quadrado. É só trocar o newton por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Quilograma cancela com quilograma, metro vezes metro dá metro ao quadrado, segundo ao quadrado embaixo, tira a raiz de metro quadrado da metro, e a raiz de segundo à quarta, e vai dar, aqui passou o quadrado, né? Aqui tinha ficado só S2, a raiz da S, então aqui não tem o quadrado, tá? Essa observação aí, conserte aí, porque é só metros por segundo que é velocidade. Bom, e a frequência? Eu sempre decoro que ômega é igual a 2πf. Então, passo o 2π para lá, ele vai dividindo. F é ômega sobre 2π. E ômega, ele é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, eu troco o ômega por V sobre R. Tem o 2π embaixo, então a frequência é V sobre 2πr. A velocidade V a gente acabou de calcular, 0,6 metros por segundo, aqui já está correto, dividido por 2 vezes π de 3,14 vezes o raio de 0,12 metros. Isso vai me dar 0,6 dividido por esse 2 vezes 3,14 vezes 0,12, isso dá 0,8. Metro cancela com metro, sobra 1 sobre segundo, o inverso do segundo é o hertz. Então isso aqui dá aproximadamente 0,8 Hz de frequência. O teste 265, lá da página 293, tá? É lá da Fundação Getúlio Vargas. Em um dia muito chuvoso, um automóvel de massa M trafega por um trecho horizontal e circular de raio R. Prevendo situações como essa, em que o atrito dos pneus com a pista praticamente desaparece, a pista é construída com uma sobreelevação externa de um ângulo alfa, como mostra a figura. A aceleração da gravidade no local é g. A máxima velocidade que o automóvel, tido como ponto material, poderá desenvolver nesse trecho, considerando a ausência total de atrito, sem derrapar, é dada por... Então, veja só. Para compensar a falta de atrito e a força de centrifugação, que aliada a isso pode jogar um carro na curva, fazer ele derrapar e fazer com que ele saia pela tangente, usa-se esse recurso de fazer a pista com uma certa inclinação. Existe uma inclinação ideal para cada curva, para cada raio de curva. De modo que, se você tiver a inclinação ideal, você não precisa virar o volante do seu carro para fazer a curva. Isso mesmo que você ouviu. Você vai manter o volante em linha reta e o carro vai fazer a curva do mesmo jeito. Porque a inclinação, ela vai se incumbir de fazer a mudança da direção do veículo. Isso é condição ideal. Quando uma pista é bem feita, ela tem essa inclinação perfeita.
Além de tudo, você aumenta, tá certo? A segurança, pois você garante no veículo um atrito melhor, porque você aumenta a força-peso do veículo naquela direção. Você aumenta a força de atrito. A máxima, na verdade, você não aumenta a força-peso, você aumenta a normal, tá? Que é importante lá na força de atrito, que é μ vezes a normal. A máxima velocidade, vamos lá. A máxima velocidade que o automóvel tido como ponto material poderá desenvolver nesse trecho, considerando a ausência total de atrito, sem derrapar. Então veja, se tivéssemos uma pista plana, sem atrito, seria impossível esse carro fazer a curva. Pode virar as rodas, não existe atrito, ele não vai fazer a curva de forma alguma. Ele vai em linha reta sempre. Com a inclinação, eu consigo mudar a direção desse veículo. Se o raio estiver da circunferência na horizontal, como mostra a figura, isso aqui passa a ser um plano inclinado. E no plano inclinado, observando tudo que a gente aprendeu no capítulo passado, eu vou resolver o exercício, eu vou seguir todas aquelas etapas que são, primeiramente, colocar as forças naturais. Primeira força natural, força-peso, que é dirigida para o centro da Terra. O que essa força-peso vai promover? Uma força de pressão na superfície que vai reagir. Como que ela reage? Sempre 90 graus em relação ao plano de apoio, que é a força normal. O que eu posso fazer com a força-peso? Decompor nas direções Px e Py, lá de plano inclinado, que nós já estudamos, sabemos como funciona. Sei que esse Px é quando o ângulo está aqui, bonitinho, Px é P seno θ, Py é P cosseno θ. Na verdade aqui é alfa, então é Px igual a P seno alfa e Py igual a P cosseno alfa, ao invés de θ. Muito bem. Esse carro não está girando? Tá. Então existe uma força centrípeta na direção ao centro da circunferência? Sim. O que a força centrípeta faz? Ela centrifuga o carro. Joga ele para fora, em direção ao centro da circunferência. Essa força centrífuga, tá? Ela pode ser decomposta em componentes. Uma na direção Px, a mesma direção do plano, paralela ao plano. Porque se esse carro escorregar, ele tem que escorregar em direção ao plano. Ele não vai escorregar nessa direção, ele vai escorregar na direção paralela ao plano. Então essa força centrífuga na direção que ele escorrega é que me interessa. E também vai ter uma componente na mesma direção do Py, que está aqui, não tem importância para mim nesse caso. Tá? Por isso eu não vou considerá-la. Mas, num exercício onde eu precisar saber, por exemplo, calcular normal, essas coisas, eu preciso aqui dela, tá? Para baixo. É uma componente Y da força centrífuga. Se existisse o atrito aqui, ele estaria agindo contra a derrapagem. Tá certo? Na mesma direção de Px. E seria mais uma força a ser considerada. Muito bem. Tá fácil aqui. Normal se anula com Py. O carro não entra nessa direção no plano. Ele não sai voando, perdendo o contato. Então ele vai se deslocar só nessa direção. Só me interessa na direção X, que é paralela ao plano, o movimento possível do carro. E que eu não quero que aconteça, porque senão ele vai estar escorregando. Eu quero o limite. Qual é o limite? O que segura esse carro nessa direção? Só Px. Então a força centrífuga na direção X não pode ser o quê? Maior do que Px. Qual é o limite? É quando elas forem iguais. E para que elas sejam iguais, o que eu tenho? Que a força resultante do meu sistema, o movimento será curvilíneo, é a força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem será a força resultante? O Px. Que, por sua vez, deverá ser igual a quem? A força centrífuga. Olha, Px menos a força centrífuga tem que ser igual a zero. Porque esse carro não pode ir para lá e nem pode ir para cá.
Então, quando eu igualo as duas, eu tenho a condição de equilíbrio que eu estou buscando no exercício, para que eu possa resolver, porque aqui a força de atrito é nula. Muito bem, quem é o Px? Nosso velho conhecido, P seno θ, que no caso aqui o ângulo é alfa, P seno alfa. E quem é essa componente x da força centrífuga? É essa daqui, tá? Eu sei que esse vetorzinho que quase não está dando para ver aqui, ele é a força centrífuga na direção y. Então o ângulo de 90 graus está ali. Então ela é um cateto adjacente. Cateto adjacente se relaciona com cosseno. Então é a força centrífuga total na direção cosseno alfa. Aqui, esse F tinha que ser maiúsculo, tá? Me desculpe, ele tá minúsculo, é um F maiúsculo, tá? Então é o F cosseno θ, ou F cosseno alfa. Muito bom. O peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. E a força centrífuga geral, ela é massa vezes aceleração centrípeta. Ela é igual à força centrípeta. mv2 sobre r. Pegando isso daqui, então, Ctrl C, Ctrl V, a mesma fórmula, e agora nós vamos resolver. Ó. É uma igualdade, massa dos dois lados, é a mesma massa, você corta, cancela. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o cosseno que está do lado de cá, passar ele para cá dividindo. Então vai ficar G vezes seno alfa dividido por cosseno alfa, isso é igual a V2 sobre R. Tá? O R está de cá dividindo, passa para lá, ele vai multiplicando, então fica RG seno alfa sobre cosseno alfa, e seno sobre cosseno, isso é tangente. Quadrado passa para lá, vai na forma de raiz. Cheguei na resposta de uma das alternativas, que é a alternativa C. Tá ok? É um exercício bem interessante, né? Vocês têm agora capacidade de resolver todos os exercícios das páginas 290 a 293 do seu livro-texto. Bom estudo para vocês!